SATIC apresenta primeiro carro elétrico montado na instituição. Governo Municipal de Criciúma inicia mudança para o Paço Municipal Marcos Rovares. Estrutura destruída por 2 incêndios em 2015 será reinaugurada no dia 6 de janeiro. Justiça determina transferência de Paulo Maluf para o complexo da Papuda, em Brasília. Armas apreendidas no Rio de Janeiro foram destruídas pelo Exército. Ex-funcionários da Criciúma Construções recebem última parte das indenizações trabalhistas. E ainda, falta de moedas preocupa comerciantes brasileiros. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 21 de dezembro de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Hoje, a SATIC apresentou na sede da instituição o primeiro carro elétrico montado na entidade. O evento, claro, chamou a atenção e a nossa equipe de reportagem foi conferir de perto. A SATIC conta agora com um núcleo de mobilidade elétrica que, através da pesquisa, pretende desenvolver projetos para a locomoção totalmente movidos pela eletricidade. O núcleo foi criado com um objetivo ainda mais audacioso, que é contribuir para o desenvolvimento de toda uma região. A SATIC, dentro da sua filosofia de educação e tecnologia, esse núcleo ele engloba todos os cursos superiores, basicamente, e que levam aos alunos a aprenderem, e isso aumenta o grau de empregabilidade, na medida que tu está trabalhando com tecnologias de ponta, e tecnologias que já não são nem mais o futuro, já são presentes nos países europeus, e aqui nós estamos hoje na vanguarda, aqui no Sul. O projeto é uma inovação ainda no Brasil, e a Associação Empresarial de Criciúma apoia o núcleo e toda a evolução que essas pesquisas podem trazer para a cidade. De fato, a SATIC tem todo um corpo técnico, um corpo de alunos e em condições de pensar o futuro. E pensar carro elétrico, hoje mobilidade elétrica, não só carro, bicicletas, quadriciclo, é exatamente pensar o futuro. Então eu estava comentando antes que a escola está de parabéns, é uma escola vanguardista. O projeto, que inclui ensino e pesquisa, produziu na prática o primeiro carro elétrico na região, que foi nomeado como Inovatis. Bastante gratificante, o envolvimento dos alunos também com algo real, né? A prática, isso atraiu bastante, os professores também, então foi um projeto muito significante para a instituição e para a região, né? A gente não tem um carro desse tipo aqui na região, nenhum projeto desse tipo até então, né? O carro elétrico teve envolvimento de estudantes que agora levam no currículo a participação em um projeto inovador. Foi muito interessante estar participando desse projeto, pelo fato de estar podendo aplicar muitos conhecimentos vistos na teoria, né? E agora eu pude aplicar na prática, ver funcionando, né? E estar participando desse projeto, que é algo muito inovador por parte da SATIC, né? Isso realmente é um diferencial que tu vai levar no teu currículo, né? Com certeza, né? Quando eu abriu a possibilidade de eu entrar nessa bolsa de pesquisa, eu não pensei 2 vezes e já me inscrevi. Aí eu tive a felicidade de ser selecionado, poder estar trabalhando nesse projeto e incrementar o meu currículo, né? Desde a elaboração desse projeto até a conclusão, foram muitos desafios enfrentados ao longo do ano e necessários aproximadamente R$60 mil investidos. A gente teve algumas dificuldades, né? Como o nosso tempo alvo, né, que a gente tinha seria entregar nesse ano, a gente teve alguns probleminhas com alguns equipamentos, né, que não estavam funcionando adequadamente. E aí ao longo do projeto, a gente teve que buscar uma solução para esses problemas, né? Para o ano de 2018, a SATIC, através do núcleo, pretende criar novos projetos que vêm para contribuir com o desenvolvimento do município. Bem, nós ganhamos 2 kits de Itaipu, então possivelmente terá mais um carro o ano que vem e essa plataforma que nós compramos da Mobilis. Então tem um desenvolvimento acelerado. Para o futuro, é claro, a gente pensa em desenvolver novos projetos, né, na mesma área do conhecimento. A gente também já fez alguns projetos de mobilidade um pouco mais simples, né, como é o caso de cadeira de rodas, né, que a gente vai entregar o ano que vem para o Asilo São Vicente, que é um outro projeto que a gente está desenvolvendo, mas que também é importante para motivar, né, os alunos a aprenderem, né, e com isso a gente está formando
com profissionais aí para essa cadeia futura, né? Que no Brasil hoje ninguém tem conhecimento nessa área, né? O governo de Criciúma iniciou hoje a mudança de todo o material para o Paço Municipal Marcos Rovares. A estrutura estava fechada desde 2015, quando foi praticamente destruída por 2 incêndios. A reportagem é da jornalista Morgana Salvador. A administração municipal está organizando toda a estrutura de governo para voltar para o Paço Municipal Marcos Rovares até o dia 6 de janeiro. Para isso acontecer, é necessário correr contra o tempo. Uma correria boa, porque está sendo bem planejado. Desde o início do ano a gente já vem conversando sobre a retomada aqui das atividades no próprio Paço Municipal. Então nós planejamos tudo para que consigamos cumprir com o prazo estipulado, que é 6 de janeiro, fazer a inauguração do Paço Municipal, e no dia 8 já está pronto para atender a população. Já a partir de amanhã, dia 22, ao meio-dia, a gente começa a paralisar as atividades de atendimento ao público externo lá no Paço Municipal atual, na sede administrativa atual lá no bairro Ceará, e começa a migrar primeiramente toda a estrutura de TI, toda a parte de tecnologia da informação. São os servidores, estrutura de rede, trazer toda ela para cá, e nesse período a gente parar, como eu disse, o atendimento ao público externo. Para que a mudança aconteça, é necessário que os serviços administrativos neste momento sejam paralisados, para que a mudança ocorra sem grandes problemas. Diante deste fato, alguns serviços vão ficar indisponíveis. O site da Prefeitura vai estar fora do ar, alguns serviços também, como a emissão de nota fiscal eletrônica, a emissão de um comprovante de certidão negativa, o acesso ao diário oficial, às notícias. Esse acesso online, que a gente chama, o acesso de internet, que se dá através dos sites da Prefeitura, a gente pretende restabelecer esses serviços a partir do dia 26. A normalidade dos atendimentos deve acontecer somente após o dia 8 de janeiro. No entanto, alguns setores dentro da administração que são essenciais vão ser realocados para poder atender a população. Os atendimentos físicos ainda, o atendimento presencial, esses só vão ser retomados realmente no dia 8, aqui já na nova sede da Prefeitura, aqui no Paço Municipal Marcos Rovares. Entretanto, alguns setores que não podem parar, a gente vai estar trabalhando ainda internamente, mas alguns setores que não podem parar e precisam de acesso a sistema, acesso à internet, a gente vai realocar eles em outros locais, como é o caso da tesouraria, que vai ter que fazer muitos pagamentos ainda, a contabilidade que está fechando o ano contábil, o RH com fechamento de folha, apoio administrativo com a publicação de decretos e diário oficial. Os criciumenses que necessitam de qualquer serviço administrativo antes do período festivo de Natal devem se direcionar à Prefeitura nas primeiras horas desta sexta-feira para garantir o atendimento. Quem pudesse adiantar até amanhã ao meio-dia, procurar a sede da administração lá no bairro Ceará, fica essa dica, né? Mas os serviços online, como eu disse, estarão retomados já no dia 26, então pararia no sábado, domingo e feriado, que já seriam datas que não teriam busca normalmente, né? Então os serviços web serão restabelecidos e os serviços realmente presenciais a partir do dia 8 aqui, salvo alguns casos internos que a Prefeitura vai estar trabalhando, e os atendimentos lá no PROCON no que se refere à arrecadação e tributos. A seguir, ex-funcionários da Criciúma Construções recebem última parte das indenizações trabalhistas. A Justiça da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou que o deputado Paulo Maluf, do Partido Progressista de São Paulo, seja transferido para um presídio do Complexo da Papuda, em Brasília. A defesa pede que o regime fechado seja substituído pelo domiciliar em São Paulo, devido aos problemas de saúde do ex-prefeito da capital paulista. A Justiça da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou que o deputado Paulo Maluf seja transferido para um presídio do Complexo da Papuda, em Brasília. Maluf, de 86 anos, se apresentou nesta quarta-feira à Superintendência da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo.
A defesa entrou com um pedido urgente para que a Justiça suspenda a execução da pena de 7 anos e 9 meses de prisão imposta pelo Supremo Tribunal Federal contra o político. Também pede que o regime fechado seja substituído pelo domiciliar em São Paulo, tendo em vista a idade avançada e a fragilidade do estado de saúde de Maluf. Segundo a defesa, ele tem problemas como câncer de próstata, hérnia de disco e doenças cardíacas que seriam impossíveis de serem tratados na prisão. O deputado federal do PP de São Paulo foi acusado de receber propina de contratos públicos com empreiteiras no período em que foi prefeito da capital paulista, entre 1993 e 1996. O Exército destruiu no Rio de Janeiro cerca de 2.000 armas nos últimos 10 anos apreendidas, entre revólveres, armas de caça e até fuzis. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, acompanhou o processo, feito com um rolo compressor. O Exército destruiu nesta quarta-feira com um rolo compressor cerca de 2.000 armas que estavam nos fóruns de justiça do Rio de Janeiro. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, acompanhou o processo. Segundo o tenente-coronel Alexandre de Almeida, cerca de 95% das armas destruídas são oriundas de atividades criminosas. Essas armas elas vieram oriundas do crime de fatos criminosos e também armas, algumas delas, da campanha do desarmamento. Foram doações voluntárias de pessoas para a campanha do desarmamento. O tenente-coronel informou também que as armas estavam em processos nos últimos 10 anos. O Rio de Janeiro hoje, ele está realizando, está terminando a destruição dessas armas e nós estamos atingindo cerca de 30% de todas as armas disponíveis para destruição no país. O Exército destruiu em 2017 no Rio de Janeiro mais de 43.000 armas apreendidas nesses últimos anos pela Justiça. Entre elas estão revólveres, armas de caça e até fuzis. O Exército Brasileiro e o Conselho Nacional de Justiça assinaram um acordo em novembro passado para que fóruns enviem ao Exército as armas que apreenderam e que não fazem mais parte de alguma investigação, para que sejam destruídas. Os ex-funcionários da Criciúma Construções receberam a última parcela das indenizações trabalhistas. A jornalista Morgana Salvador nos traz mais informações. E os trabalhadores que eram ligados à Criciúma Construções, enfim, vão poder receber os valores devidos. Eu estou aqui com o seu Itaci, que vai nos trazer mais detalhes de como que está essa negociação, seu Itaci. Quando que, então, os trabalhadores que ainda restam receber vão, então, ter os seus direitos realmente validados, né? Bom, quando a empresa faliu, a gente fez o levantamento de todos os créditos trabalhistas e o ano passado, em dezembro, foi pago 70% do valor dos créditos de total e agora, na sexta-feira, estaremos então pagando também o restante, os 30% a todos os ex-trabalhadores que receberam a primeira parcela em dezembro do ano passado. Agora, essa parcela deve beneficiar mais ou menos qual o número de funcionários e qual o valor que deve ser investido, né? Serão em torno de 300 trabalhadores e 2.400.000 aproximadamente que será pago a todos os trabalhadores. Com isso, o comércio vai ter um bom movimento e os trabalhadores um Natal melhor, né? Seu Itaci, a gente estava até recordando, né, antes de começar a entrevista, que infelizmente quando a empresa parou era um período de Natal, né? E agora quando a empresa vai terminar o pagamento desses funcionários também é uma época de Natal, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Os trabalhadores estão muito contentes. Conversei com alguns trabalhadores já hoje e eles estão muito felizes porque agora vão receber o dinheirinho deles de uma vez por todas, recebe os seus haveres, né? Você vem acompanhando de perto e vem fazendo uma conversa direta com esses administradores que estão realmente tentando restaurar a Criciúma Construções? Sim, nós conversamos muito com tanto o administrador como o síndico, né? E também com o próprio Zanoni, que é a pessoa que cuida da parte financeira, né? E eles estavam com dificuldade de acertar o dinheiro e tal, com imóveis, mas no fim deu tudo certo, graças a Deus a gente pode pagar na sexta-feira e todos os trabalhadores vão sair satisfeitos com certeza. Muito obrigada, seu Itaci, pelas informações. Está aí uma ótima oportunidade de fazer um Natal diferente para essas famílias. Morgana Salvador para o Informe Região. A seguir, falta de moedas preocupa comerciantes brasileiros.
A falta de moedas para troco no comércio de todo o país é uma história bem antiga, mas a situação piorou. Quem vai a um supermercado, por exemplo, faz muito tempo que não recebe uma moedinha de 1 centavo de troco. E como o comerciante tem que arredondar, acumula prejuízo que chega a 170 milhões de reais por ano. O papel colado nos caixas deixa o aviso. Faltam moedas, principalmente as de baixo valor, indispensáveis para o troco correto. As moedas mais saem do que entra. A gente tem dificuldade também de conseguir as moedas no banco, entendeu? Então assim, a gente orienta as operadoras sempre a pedir para o consumidor se eles podem colaborar com o troco. Às vezes 20 centavos, depende, né, do que precisa. Então a maioria sim colabora e a maioria também não colabora. Então assim, sempre foi um problema a moeda, a gente sempre teve um problema com moeda. Clientes como a Helena são difíceis de encontrar. Além da carteira, tem um porta-moedas guardado na bolsa. Eu sempre ando com a bolsinha aqui, se necessário eu passo. Anda com a bolsinha de moedas? De moedas. Tem moeda aí agora? Tem Posso um ver? pouquinho, tem. Tenho, agora mesmo eu ajudei. É raro, hein, andar com moeda, não atrapalha não? É pesadinha, mas olha, sempre trago um pouquinho aqui. Ó. Tem grampos, tem moedas, ó, tá vendo? Quando precisa, você saca a moeda. Sim, passa as moedinhas. Segundo o Banco Central, são 25 bilhões e 400 milhões de moedas em circulação em todo o Brasil. O problema é que a maioria delas está guardada nos bolsos ou nos cofrinhos. E aí o prejuízo fica para o comércio, que na hora daquele troco quebrado, precisa arredondar o valor para mais. Nós não podemos dar um troco a menos, nem podemos, pelo Código de Defesa do Consumidor, entregar uma balinha, um chiclete, seja lá o que for. Então nós sempre arredondamos para mais. Se, por exemplo, eu tinha que dar R$ 2,22 de troco, eu não tenho os 2 centavos para dar, eu dou R$ 2,25 ou R$ 2,30. Então esta defasagem no dia a dia, se você fizer uma multiplicação, segundo as nossas estatísticas, no Brasil estamos tendo um prejuízo, entre aspas, dos supermercados de em torno de 170 milhões de reais por ano. Enquanto as moedas não voltam a encher os caixas, o que diminui o prejuízo dos supermercados é a boa ação dos consumidores. O senhor, quando faz compra, costuma andar com moedas ou não? Não. As moedas ficam em casa? Fica em casa para comprar pãozinho. E quando dá uma diferença assim pequena, de centavos, tudo bem? Tudo bem, deixa passar. Você costuma então andar com moeda? Sim, eu ando sempre com moedas. Não deixa no cofrinho? Não tenho cofrinho. E facilita, né? Também, lógico. Hoje, para eles e para mim. Hoje ganhou 3 centavos. Exatamente. E se fosse para menos, tudo bem? Também, tudo bem. Não faz diferença? Não, tão pouco. Faz quanto tempo que você não vê uma moeda de 1 centavo? Alguns anos. Se entram moedas de um lado, saem do outro. Apesar da colaboração dos clientes, para o vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados, a solução é a fabricação de novas moedas pelo Banco Central. Para ter uma ideia em números de quantas moedas a mais são necessárias, hoje tem 25 bilhões, né, de unidades, muitas estão guardadas, mas dá para ter uma ideia de quanto que é preciso fazer essa produção de moedas aumentar? O que nós temos a maior dificuldade são as moedas pequenas. Então, quer dizer, não vai ser uma quantidade de valor muito grande, né? Mas sim de quantidade de moedas, principalmente a moeda de 1 centavo e 5 centavos. Então, este é o volume que mais nós sentimos falta no dia a dia. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.